Isso chama-se pecado, transgressão. Deus agora cria um procedimento. Qual era o procedimento? A morte de um animal para a remissão do pecado de um povo. O sacerdote tinha essa responsabilidade. Ele escolhia um animal, um cordeiro perfeito, macho. Ele não podia ter defeito para que fosse sacrificado para a remissão dos pecados. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, o que tem a ver um animal com o povo? Por que matava um animal tão inocente? O que o animal fez, pastor, para morrer pelo pecado da sociedade? É fácil essa resposta. Na realidade, quando Deus cria esse procedimento da morte de um animal para a remissão dos pecados da sociedade, na realidade era o prenúncio daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo. Quando Jesus vai ao encontro de João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus aí simbolizando o Cordeiro, que era perfeito, porque o animal, para ser sacrificado, deveria ser perfeito. Jesus era perfeito. O animal não podia ter manchas. Jesus também não tinha manchas na sua vida aqui terrena também. O animal também não tinha nenhum pecado, nenhum erro para morrer por alguém. Jesus também não tinha nenhum erro, nenhum pecado para morrer por mim e por você. Ele foi como inocente. É por isso que às vezes nós olhamos a história de Paulo e achamos engraçado. Aquele homem era mau. Aquele homem transgredia. Transgredia o quê? Às vezes nós olhamos Paulo e achávamos que ele transgredia a lei. Ele não transgredia. Paulo não transgredia a lei. Pelo contrário, Paulo, ele cumpria a lei. Paulo, ele foi ensinado por Gamaliel que a própria lei dizia que todos aqueles que eram mortos no madeiro eram malditos. Então, quando vem Jesus e diz que é Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, ele não aceitou. Como pode um homem morrer na cruz e a lei diz que aquele que é morto na cruz é maldito? Como um maldito pode dizer que é filho de Deus? Paulo só não entendia, como muitos de nós não entendemos até o dia de hoje, que Jesus não era maldito, mas se fez maldito por nós. E é por isso que esse sangue é um sangue tão precioso e puro. Aleluia! Mas eu não quero, na mensagem de hoje, ficar nessa história que eu acabei de ler. Eu quero trazer a memória da igreja, a mensagem ela começa agora, de como era o procedimento da expiação. Como era o procedimento do sacerdote para que o povo fosse perdoado. Levítico 16 diz que o sacerdote ele pegava um carneiro e quantos bodes? 2 bodes. Repita comigo, o sacerdote pegava um carneiro e 2 bodes. O sacerdote pegava o carneiro e sacrificava o carneiro para a expiação da sua vida, para o perdão dos seus pecados e da sua família. Aí você pergunta, pastor, na minha contagem tem um carneiro e 2 bodes. O carneiro já foi sacrificado. E os 2 bodes era para quê?
um bode era para quem? Todo o povo de Israel. Diga assim para mim, pastor. Você vai me confundir na conta? Será que eu errei a conta? Rapaz, se eu errei a conta, agora eu estou lascado. Está faltando o quê? Hein? Bode. Ih, rapaz, está faltando bode. Bota a mão na circulação e assim. E o outro bode, pastor? Qual é o final dele? Vou ter que arrumar uma explicação agora, não. O carneiro era para a remissão dos pecados do sacerdote da família dele. Um bode era para o perdão dos filhos de Israel. Diga-se nós. E o outro bode sacrificava. Pergunta, pastor, sacrificava outro bode? Pastor, é outro bode. Levanta. Bota o pastor na parede. O outro bode. O carneiro, perdão do sacerdote e família. O outro bode, para o perdão dos filhos de Israel. E o segundo bode, eles abriam a porta e soltavam para o deserto. Diga se não entendi nada, pastor. Entendi nada. Entendeu? Entendeu? Tem que arrumar uma explicação agora. Qual o significado do bode que foi sacrificado? Perdão dos pecados. Mas o segundo bode que soltava no deserto, ele tinha um significado. Nós não podemos viver simplesmente de Deus nos perdoando. O significado do segundo bode significava largar o pecado, soltar o pecado, liberar o pecado. Nós queremos saber do bode que foi sacrificado. Nós só queremos receber o perdão. Ah, pastor, que bom que o nosso Jesus nos perdoa. Irmão, Jesus nos perdoa, mas nos perdoa para liberar o pecado, para não pecar mais. Ele disse para aquela mulher: perdoado estão os teus pecados, vai e não peques mais. Aquele que morre também no pecado, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno.
Ei, querido, que nós venhamos contemplar e lembrar do bode do sacrifício, mas que nós venhamos lembrar do bode que foi solto. Ei, pecado, na minha vida você não tem mais poder. Ei, pecado, eu quero te largar, porque eu sou amado pelo sangue do Cordeiro, e aquele que sou amado pelo sangue do Cordeiro, a conduta é diferente, o procedimento é diferente. Esse pecado que estava entranhado dentro de mim, eu não tenho mais. Já foi embora.
Irmãos, se você pecar várias vezes no dia e pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Ele é Salvador. O sacrifício dele não é em vão. Ele sacrificou por você. Só que pela sua justiça tem que ver a consequência. O porquê viver numa consequência? O porquê viver uma vida parada, sem avanço? Você sabia que Deus tem coisas tremendas para ser realizadas na sua vida? Deixa eu fazer duas perguntas para a igreja. Deus tem poder para abençoar? Sim. Sim ou não? Sim. Deus tem poder para abençoar? Sim. Sim ou não? Sim. Acho que o senhor falou duas perguntas. Então vai a outra. Ele quer abençoar? Sim. Se ele tem poder para abençoar, se ele quer, por que as coisas não acontecem? É porque nós não estamos olhando para o monte que foi para o deserto. Vamos largar aquilo que nos impede de receber a bênção. Melhor ter o Senhor para Deus, aleluia. O diabo muitas vezes oferece algo que parece que é bom, mas quando ele oferecer, clama o sangue de Jesus, que terá o que Deus tem preparado. Aquilo que não vale um real. Mas tem muito crente paraguaio, uruguai, argentino, brasileiro, que é crente falso. O que é? Vamos falar de uma coisa simples. Vou terminar a mensagem aqui. CD pirata. Você compra um CD pirata. E não, me desculpa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu comprei pirata sem saber que é pirata. E o outro que é mais cara de pau e fala assim, pastor, não é pirata mais, genérico. Você quando compra um CD pirata, me desculpe, irmão. Até a capa do pirata tu sabe que é pirata. Às vezes você compra sabendo que está comprando pirata. Porque a capa é aquela xerox colorida, miserável, sem vergonha, tu sabe que é pirata. O que tu quer dizer com isso, pastor? Irmão, se tu mirar bem no irmãozinho, logo pela cara tu sabe que é pirata. Tu sabe. É porque às vezes tu não para para olhar direito, mas se você parar para olhar direito, tu fala assim, tem cara de pirata. O problema é quando você bota para tocar. A capa já é de pirata, mas você insiste em botar para tocar. O problema é que quando toca, pode confundir muito crente. Porque tocando em atividade confunde. Acaba tu olha e fala assim, tem cara de pirata. Vou ver, né? Toma. Hoje. Tu olha e fala assim, tu bota para tocar. Se você bobear, tu é confundido. Aí você começa a pensar assim, não, a capa parecia pirata, mas CD é bom. São aquelas pessoas que às vezes até alguns milagres acontecem na igreja. Acontece. Pastor, mas acontece? Claro que acontece, não. Mas como assim, pastor? O cara é pirata, o cara não é da praga, a pessoa aceita Jesus, o outro é curado, o demônio é expulso. Não por ele. Porque a palavra é viva.
equilibrado, tu pode ter tudo ruim, mas quando você fala da palavra, é a palavra que surte efeito. Eu já passei por experiência que eu olhava o camarada assim, a pessoa falava, rapaz, cuidado, eu falei, não, rapaz, o camarada ali, eu já vi o cara soprou, caiu um jeito, o camarada, não, rapaz, cuidado com o camarada, não, rapaz, que isso, rapaz, o camarada chora e tudo, pode, não, cai, levanta, tal, escuta o demônio, tal, o cara é bom, cuidado, porque quando bota para tocar, confunde. Só tem uma diferença. Só tem uma diferença do pirata e do verdadeiro. Sabe qual é a diferença do pirata e do verdadeiro? É que o verdadeiro tem selo. O verdadeiro tem selo. Qual a diferença do crente pirata para o crente verdadeiro? O crente pirata não tem selo, mas o crente verdadeiro tem o selo do sangue de Deus. Essa é a tua diferença. A tua capa é boa, é bonita. A gente já bate o olho em você, já vê o brilho do Espírito Santo na tua vida. É a marca do sangue do Filho de Deus. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, mata aí o cordeiro, pega o sangue e marca nos umbrais dos portais, porque eu vou passar no Egito, mas aquele que tem a marca do sangue permanecerá vivo. Nunca deixe manchar essa marca que você tem. Nós estamos comemorando aqui 42 anos da congregação, 38 anos do ciclo de oração e 27 anos do grupo Avante por Cristo. 27, né? 17 está de 27. Perdão, mano. Se Deus voltar, a gente vai chegar aos 27. Aleluia! Porque essa igreja vai permanecer de pé. Glória a Deus! Louvamos a Deus pela vida de vocês, amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar não só a sua, mas a vida de todos os seus familiares. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? Você está feliz? Deus falou contigo. Amém. Então abre um sorriso. Agora vem cá, que quase me assustou. Vem cá. É você, velho. Me dá um abraço, claro. Me dá um abraço. Me dá um abraço, tá com medo de dar um abraço? Ô Jesus. Me matar quase que matou, né? Aleluia!
Se não sabe, fica sabendo agora. Ela trabalha, então a ausência da minha esposa é devido ao seu trabalho. Ela chega na minha casa às 10 e pouca da noite. Ela fecha o curso 9 e pouco, 10 e pouco, ela chega em casa. Por isso a ausência dela nesta noite. Mas ela manda um forte abraço e beijo nas irmãs. E mais uma vez ela convida. Nós estamos aí beirando a festividade da CIBEC. Contamos com a presença de toda a CIBEC. A CIBEC são todos nós, todas vocês, todos nós aqui. São todas vocês. E nós oramos ao Senhor. Estamos preparando uma festa muito bonita, porque vocês têm sido mulheres valorosas, de oração. E nós temos uma programação muito boa, tenho certeza que Deus será glorificado. Nós vamos terminar a festividade esse ano no sábado. Tá? Então, a festividade da CIBEC, ela começa quinta, sexta e sábado. Na quinta-feira nós teremos a pastora Marvi Ferreira, que é a presidente da SUDERJ. Nós teremos também a cantora Cristina Mel. É Cristina Mel mesmo. Cristina Mel, na sexta-feira, ela estará cantando e pregando. Na sexta-feira, Cristina Mel. E no sábado nós teremos a missionária Elinete, de Volta Redonda, pregando para quem conhece, sabe, enquanto ela prega. E nós teremos também louvando no sábado